Pessoal, essa videoaula é a primeira de uma série em que vamos detalhar o funcionamento de uma placa-mãe. Para tanto, vamos utilizar a placa-mãe da Gigabyte, tá ok? Estamos aqui com a placa-mãe Gigabyte GA-8i945 GMF. Então, depois vamos fazer algumas análises a nível de esquema elétrico. Então nós vamos discutir os diversos circuitos eletrônicos que existem nesta placa. Circuito de vídeo, circuito de rede, circuito de áudio, circuito de memória, circuito de teclado, de mouse, de interface serial, paralela, etc. Tá, ok? Vamos detalhar o máximo possível. Então, para dar sustentação às próximas videoaulas, vou detalhar aqui superficialmente, né, o geral de uma placa-mãe, tá, ok? Então nós temos aqui o principal componente, que é o processador, tá, ok? Aqui embaixo nós temos o soquete do processador, que é o soquete LGA775. Do lado aqui nós temos a ponte norte, que é um circuito auxiliar ao processador. Em placas um pouco mais antigas, como esta, que é da família Core 2, ok? O controlador do barramento de vídeo, aqui nós temos um barramento de vídeo que é o PCI Express X16. O controlador desse barramento está aqui dentro, e o controlador de memória também. As memórias estão aqui, o controlador de memória está aqui. A partir da família Core i, o controlador de memória passou a ficar integrado ao processador. Muito bem. Agora aqui embaixo nós temos a ponte sul. A ponte sul ela controla vários periféricos, tem várias funções, só que são circuitos mais lentos, ok? Aqui nós temos os slots, dois slots PCI, 32 bits. Aqui nós temos o PCI Express X16, apropriado para placas de vídeo, e aqui o PCI Express X1. Descendo mais um pouco aqui, nós temos alguns conectores para colocar dispositivos com interface SATA, ok? Aqui o suporte da bateria, que vai a bateria, aquela pilhazinha de 3 volts, certo? Aqui são os conectores do painel frontal, depois vamos ter uma videoaula explicando isso aqui em detalhes, tá? Aqui nós temos algumas portas USB, e aqui nós temos uma fireware, que é a 1394, tá? Aqui nós temos o controlador da porta fireware, que ela era uma porta que era para ter tido sucesso e não houve sucesso com essa porta. Ela era para ser uma concorrente da USB. Ela é boa, muito boa, mas não emplacou. Esse componente era responsável por ela. Aqui do lado nós temos a BIOS, né, que seria uma memória ROM, que aqui dentro tem a BIOS, tem o post, né, e tem o CMOS setup aqui dentro, ok? São 3 programinhas aqui dentro. Então, quando a gente fala de BIOS, estamos falando de uma forma genérica, de uma forma eletrônica. Isso aqui é uma memória ROM, né? Pode ser flash ou não. Dando uma olhada aqui, ó, nós temos aqui o controlador de áudio, circuitinho integrado. Ele é que é o responsável pelo áudio onboard, ok? Aqui nós temos o controlador de rede. Esses 2 componentes aqui são importantes falar sobre eles, porque se um dos dois entrar em curto, a placa não liga, ela fica morta, tá? Não dá nada. Olha, aqui agora nós temos o sintetizador de clock. Esse circuito integrado ele recebe aqui, ó, desse cristal de quartzo, que fica oscilando em média 14 kHz. Aí ele vai injetar aqui, e ele vai aumentar, multiplicar esta oscilação, para servir de sincronismo para os vários periféricos que nós temos na placa-mãe, porque a maioria dos periféricos trabalham sincronizados, tá? E pelo sinal de clock. Mas daqui vai sair o principal pulso de clock, que é o clock externo. Os demais são auxiliares, mas todos têm uma finalidade que a gente vai analisar no diagrama elétrico futuramente, tá, ok? Aqui nós temos os conectores para ligar o áudio, tá? Então o controlador de áudio está aqui, e aqui está pinagem para ligar os cabos do painel frontal do áudio, né? Normalmente isso aqui vem com 2 jumpers para que saia áudio aqui na parte traseira. Se eu não tiver os 2 jumpers, não vai sair o áudio ali. Aqui nós temos um circuito muito importante, que é o circuito da fonte de alimentação.
Então, da fonte de alimentação da placa-mãe. Então, lá da fonte externa, que converte alternada em contínua, vem aqui para o conector de 12 volts, aqui no conector de 12 volts, entre os 12 volts, contínuo, certo? E vai ser rebaixado, vai passar por um processo aqui por esses MOSFET, em que vai ser rebaixado para 1,5 volts em média. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas em média é 1,5, tá ok? Ele passa por uma filtragem aqui por esses indutores, tá? Que os indutores vai fazer com que a corrente não se eleve bruscamente, tá? E tem uma filtragem com os capacitores. Para nós sabermos sobre esse circuito aqui, nós temos que entender que aqui, ó, tem um indutor, tá? Outro indutor, que é uma bobina, né? Chamado de choque também. Tenho 3 fases então aqui para alimentação do meu processador. Meu processador, ele tem uma fase, 2 fases, 3 fases. O circuito aqui, nós vamos detalhar ele da seguinte maneira, ó. Entra 12 volts aqui. Este circuito integrado aqui é um controlador PWM que vai ser responsável pelo gerenciamento de energia do processador. O processador ele tem uma pinagem especial chamada VID, tá? VID 0, 1, 2, 3. Por meio desta pinagem ele vai informar quantos volts ele precisa para trabalhar em determinado momento, que vai ser injetado nesse camarada aqui, que é o controlador PWM, que vai acionar estes transistores MOSFET, ok? Só que há uma coisa interessante aqui, esta linha está ativada, esta fase está ativada, as outras vão estar desativadas. Esta entrou em ação, as outras duas param. Isso faz com que a carga de fornecimento de energia seja distribuída, né, aleatoriamente entre os 3. Então ela fica oscilando. Você nunca está usando sempre o mesmo circuito, hora um, hora outro. Isso dá uma folga, né, um descanso para os demais. Então, quanto mais fases nós tivermos num circuito de alimentação aqui da placa-mãe para o processador, chama DC-DC, melhor será a eficiência desta fonte. Descendo um pouquinho mais aqui, nós temos aqui, ó, circuitos de memória. Nós temos 2 pentes de memória. Os slots de memória, conforme dá para perceber aqui, são dual channel, ok? Aqui embaixo nós temos o ITE, que é o Super I/O ou Multi I/O. Este componente ele é responsável pela maioria do que você vê aqui no painel traseiro. Todas as portas aqui, a maioria, não são todas, mas a maioria dessas portas estão aqui. Inclusive aqui, ó, controlador IDE, né, da porta IDE, controlador do flop aqui, quando se usava, ok? Então estão todos pendurados aqui. Teclado, mouse, estão tudo aqui. Controlador, por exemplo, de temperatura, rotação de ventoinha, certo? Está tudo aqui, de tensão, está tudo aqui. Então esse é um componente muito importante na placa-mãe. Só dar mais uma olhada aqui, tem um circuito de alimentação das memórias, perceba. Aqui eu tenho um circuitinho de alimentação também, tá? Que vai ser da BGA Norte. Aqui eu tenho, provavelmente, só olhando com o esquema agora para ver, mas deve ser da Ponte Sul, ok? Então, no diagrama tem como esclarecermos quem atua em qual setor da placa-mãe. Então, a análise de circuitos, né, de uma placa-mãe é muito importante para aprofundamento, né, dos conteúdos, tá, ok? Por enquanto é só. Alguma falha que ficou a gente corrige futuramente quando analisarmos circuitos da placa-mãe.